Esta é a disciplina Modelos de Simulação do Sistema Solo-Planta-Atmosfera, ministrada no curso de pós-graduação em Agronomia, Ciência do Solo e pós-graduação em Agronomia e Produção Vegetal. Esta é a aula 3 sobre o modelo SIM-Dual-KC. O modelo SIM-Dual-KC foi desenvolvido segundo a metodologia FAO 56, documentada nas seguintes publicações. Essa publicação do Allen, do paper 56 da FAO, outra publicação do Allen, de 2005, Allen e Pereira, de 2009, e publicação de Rosa, Paredes, Rodrigues e Alves, que desenvolveram o modelo de 2009. O modelo SIM-Dual-KC efetua o balanço hídrico do solo em passo de cálculo diário, ou seja, calcula diariamente os componentes de balanço hídrico, oferecendo aproximações para estimar a percolação profunda, a seção capilar e o escoamento superficial. O coeficiente de cultura KC é separado em coeficientes duais, o coeficiente de cultura basal e o coeficiente de evaporação. E com esses coeficientes se calcula separadamente a transpiração das culturas e a evaporação do solo. Esse modelo pode ser aplicado na calendarização da irrigação e em zoneamentos e estudos de riscos agroclimáticos. Esse método permite também uma melhor estimativa da evapotranspiração em culturas com cobertura parcial, hortícolas e pomares e irrigação de alta frequência, a microirrigação. A separação do KC em coeficientes duais possibilita estimar o modo como a precipitação e a água de irrigação são usadas pelas culturas. E possibilita também simular a utilização de mulches e de coberturas vegetais ativas. Os mulches seria plástico e resíduos vegetais, e coberturas vegetais ativas seriam plantas intercalares, culturas intercalares e invasoras, ervas daninhas. Os dados de entrada do modelo são os dados meteorológicos necessários para calcular a evapotranspiração da cultura, que são temperatura máxima e mínima do ar, umidade relativa média e mínima, e radiação solar e vento e velocidade de vento, todos diários, durante todo o ciclo da cultura. Dados de solo, precisa da textura, da umidade de saturação, capacidade de campo e ponto de murcha permanente para calcular armazenamento de água no solo. Os dados de irrigação necessita do tipo de sistema de irrigação, da fração do solo umedecida pela irrigação. Por exemplo, a irrigação por aspersão molha todo o terreno. Então, a fração é 1. A irrigação por gotejamento seria, por exemplo, 0,4. E as datas de irrigação e as lâminas de irrigação aplicadas durante o ciclo da cultura. Dados da cultura, a fenologia da planta, a altura, fração do solo coberto pela cultura e índice de área foliar, caso existam esses dados. E parâmetros tabelados, que a gente obtém em tabelas publicadas na literatura. São parâmetros relacionados ao coeficiente de cultura basal ao longo do ciclo da cultura. Então, é possível encontrar esses coeficientes para cada cultura. Fração de depressão sem estresse seria quanto
quantos por cento da água disponível pode ser extraído sem que ocorra estresse, que é denominado de fração P. Parâmetros que caracterizam a evaporação de água no solo, como a evaporação total, água facilmente disponível, espessura da camada do solo de evaporação e parâmetros para estimar a percolação profunda, os coeficientes A e B. O balanço hídrico de uma superfície vegetada consiste na estimativa dos componentes desse balanço hídrico no solo, na planta e na atmosfera, que constitui os fluxos de água nesse sistema. Podemos representar como a variação do armazenamento de água é igual à quantidade de água que entrou no solo menos a quantidade que saiu, que poderia ser então a chuva. Irrigação seria a entrada de água e as saídas de água seria a evaporação do solo, a transpiração, o escorrimento superficial, o runoff. A água infiltra nesse solo e pode se perder por percolação profunda. A perda de água para a atmosfera de uma superfície vegetada é função da demanda da atmosfera. E essa demanda da atmosfera é dada pela evapotranspiração de referência, que é uma variável meteorológica calculada com dados de temperatura máxima, mínima, umidade relativa, vento e radiação solar para um dado local. Essa evapotranspiração corresponde à perda de água por evaporação e transpiração de uma superfície com vegetação hipotética. É uma grama com altura de 12 centímetros de altura, uma coloração verde, albedo 0,23 e resistência aerodinâmica de 70 segundos por metro. Essa evapotranspiração de referência é calculada pela equação Penman-Montes, parametrizada pelo método FAO 56. Essa equação é dada aqui nesse slide, em que corresponde a radiação, termo de radiação, um termo aerodinâmico e um termo energético, que é a temperatura, e esse aerodinâmico corresponde à velocidade do vento e à umidade relativa, a tensão de vapor de água. Então, são dados diários calculados por estações meteorológicas governamentais ou privadas, e que esses dados são disponíveis em larga escala no território nacional. De posse da evapotranspiração de referência, nós podemos calcular a evapotranspiração da cultura de interesse, porque a evapotranspiração de uma superfície de grama, conforme calculada pela evapotranspiração de referência, é proporcional à evapotranspiração de uma cultura comercial, como soja, milho, feijão. E essa proporcionalidade é dada por esse coeficiente Kc, é o coeficiente de cultura, é o coeficiente de cultivo que é determinado experimentalmente para as diferentes culturas, que através dessa multiplicação desse coeficiente de cultura com a evapotranspiração de referência, calculamos a evapotranspiração da cultura. Então, essa evapotranspiração é de uma cultura
que está sob condições de demanda hídrica ótima, sem restrição de água no solo. O coeficiente de cultivo pode ser desmembrado em coeficiente de cultivo basal e coeficiente de evaporação, conforme é representado nessa equação. Então, eu posso reescrever aquela equação da evapotranspiração da cultura, que é igual ao coeficiente de cultivo basal mais o coeficiente de evaporação vezes ET0. Essa figura representa o coeficiente de cultivo basal, KCB. E aqui é o ciclo do cultivo. No início, a área foliar é pequena, é o que chamamos de estágio inicial. Esse estágio inicial, essa fase inicial, é de estabelecimento da cultura, em que a área foliar é mais ou menos 10% da superfície ocupada pela cultura. Em seguida, começa uma fase de rápido crescimento, em que a área foliar aumenta bastante e que denominamos de estação média. Essa fase coincide com a máxima área foliar, com a floração, geralmente a floração das culturas anuais. Essa área foliar se mantém alta, coincidindo com a fase no início da fase reprodutiva até o início da senescência, que começa o caimento das folhas. E em seguida, essa área foliar decresce. Então, esse coeficiente de cultivo basal, ele representa basicamente a transpiração da cultura. E quanto maior a área foliar, maior é esse valor do coeficiente. Ele varia nesses estágios iniciais, por volta aqui de 0,2, nessa fase intermediária cresce até 1 e depois volta a decrescer, voltando a 0,3, 0,4. Nessa equação mostra que o KC, o coeficiente de cultivo, é a soma do coeficiente basal mais o coeficiente de evaporação. O coeficiente de evaporação é representado aqui nesse gráfico por esses picos que ocorrem geralmente após as chuvas ou irrigação. Então, as chuvas ou irrigação molham a superfície do solo e faz com que a evaporação de água no solo aumente e com isso, com essa a soma do coeficiente basal, esses valores, esses picos de perda de água, aumenta o coeficiente de cultivo. Então, o coeficiente de cultivo é essa linha pontilhada, ele é maior do que o coeficiente basal e essa diferença representa a média do coeficiente de evaporação. Esse efeito é maior na fase inicial da cultura, porque aqui nessa fase inicial tem mais a fração de área descoberta do solo, ou seja, o solo está exposto, é maior superfície para evaporação. À medida que a cultura cobre o solo, nesses valores de coeficiente de cultivo próximo de 1, a cultura cobrindo todo o solo, a evaporação é pequena. Então, nessa fase, o coeficiente de cultivo, o KC, é muito próximo do KCB, do coeficiente basal. Enfim, o coeficiente KCB, ou coeficiente de cultivo, eles seguem o crescimento da área foliar. O KC basal, o KCB, ele representa a transpiração do cultivo com suprimento hídrico adequado. Ele é determinado experimentalmente
em um lisímetro, que é uma caixa de solo, em que se determina a evapotranspiração da cultura que está nesse lisímetro e divide pela evapotranspiração de referência, calculado com dados meteorológicos. Se calcula esses valores de KCB durante todo o ciclo e se faz as tabelas, os gráficos que nós utilizamos para fazer o balanço hídrico. Então, nessas condições que se utiliza essa relação de ETC dividido por ET0, a superfície do solo está seca e então representa a transpiração. O KCB representa a transpiração que não é limitada pela água no solo. Então se irriga o lisímetro, mas a superfície do solo fica seca. Durante o ciclo de cultivo, o KCB é definido por 3 valores. Então, esse valor inicial, eu preciso desse valor aqui, por exemplo, 0,2. Preciso desse valor médio, né? Então, esse é o inicial, esse é o médio, por exemplo, 1. Esse é o médio. E o KC final, que é esse dessa fase. A fase em que inicia a maturação fisiológica, né? Esse KCB é dado em tabelas e depende da cultura, da duração dos estádios dessas culturas, da frequência de irrigação, da umidade relativa e do vento. E o KCB pode ser estimado com dados de índice de área foliar ou fração de cobertura também, porque o KCB é diretamente proporcional à área foliar. No programa Sindual KC, pode-se estimar esses coeficientes de cultivo com índice de área foliar ou fração de cobertura. Esta é uma tabela de KCB, dada na publicação da FAO. Aqui temos culturas de interesse, feijão comum, o KC inicial é 0,15, o KC médio é 1,10, naquela fase da florescimento da cultura, máximo de água foliar, e na fase final da cultura é 0,25. Para milho, KC inicial 0,15, 1,15 na fase média e 0,5 na fase final. Essa tabela é dada para valores de umidade relativa próximas, médias de 45% e velocidade de 2 metros por segundo. Para outras regiões, há necessidade de calcular esse KCB, utiliza o KCB da tabela, e essa fórmula em que se utiliza a umidade relativa, esse Relative Humidity, RH, né? Umidade relativa mínima. Então, nós precisamos também, além daqueles dados de evapotranspiração, de temperatura máxima, mínima, umidade relativa média, e vento e radiação, nós precisamos da umidade relativa mínima para calcular, para corrigir esse valor de KC. É um dado de entrada do modelo. Sob estresse hídrico ou de salinidade, define-se a evapotranspiração real. A evapotranspiração real, ou ETA, é dado pelo produto entre o KC real, ou KC actual, vezes a evapotranspiração de referência. Então, e o cultivo KC real, ou KC actual, sob estresse, é a soma do KC básico, mas multiplicado por um coeficiente de estresse de água no solo, mais o coeficiente de evaporação. Então, esse coeficiente basal, multiplicado pelo coeficiente de estresse hídrico,
corresponde à transpiração. Se esse coeficiente for menor que 1, a transpiração vai diminuir. Então, a evapotranspiração real se relaciona com a transpiração da cultura. Então, esse KS ele varia de 0 até 1 e depende da umidade na zona radicular. Aqui é definida, KS, depende da total de água disponível, menos o valor de água atual, dividido pela total de água menos a água facilmente disponível. O que pode ser definido também por essa fórmula. Enfim, esse KS vai definir o estresse de água. Quando o solo está na capacidade de campo, esse KS é igual a 1. Se a umidade estiver abaixo da capacidade de campo, ele vai ser menor que 1. Sendo menor que 1, ele vai diminuir a transpiração. O coeficiente de evaporação, KE, representa a evaporação do solo úmido pela irrigação ou pela precipitação. Então, KE é igual ao KI da evaporação, coeficiente de evaporação, da irrigação, vezes o coeficiente de evaporação da água pela precipitação. Então, esse coeficiente de evaporação representa a evaporação do solo sob o dossel ou entre as fileiras e é estimado com base na quantidade de energia que é disponível no solo. Essa energia corresponde à energia da evapotranspiração, em conjunto com essa energia da transpiração. É máxima quando a camada superficial do solo está úmida, após a chuva ou irrigação, e quando o dossel é reduzido. À medida que a camada superficial do solo seca, menos água fica disponível para evaporação, e ocorre uma redução da evaporação em proporção à quantidade de água remanescente na superfície do solo. Aqui são os cálculos da coeficiente de evaporação da cultura irrigada. Depende de um coeficiente KR que relaciona com a restrição de água no solo. Esse W representa quanto da superfície do solo é umedecida. Então, em culturas irrigadas por aspersão, esse W é 1. Em culturas irrigadas por gotejamento, esse W é menor que 1. E esse é o KC máximo, quando a cultura está na fase de crescimento máximo, menos o KC basal. E o KC da precipitação é dado por essas fórmulas. Quem tiver interesse pode verificar na literatura que nós indicamos com detalhes. Mas, enfim, o coeficiente de evaporação ele se relaciona com a umidade do solo. No início, o solo está úmido, esse coeficiente de evaporação é 1, é máximo, a evaporação é máxima. E à medida que vai secando o solo, aqui é a quantidade de água no solo, que se chama a água prontamente disponível para evaporação. Então, o solo pode secar aqui naquela camada superficial de 0 a 10 ou 0 a 15 metros, ou 10 a 15 centímetros, né? Tem lá 7 milímetros. À medida que vai secando essa camada e consome esses 7 milímetros, aí o solo não é capaz mais de suprir a água que a atmosfera demanda. Então, esse coeficiente de evaporação vai diminuir pela restrição desse coeficiente KR. À medida que o solo seca, vai chegar a um ponto que não se evapora mais ou se evapora muito pouco. Então, o que se chama de estágio 1
de evaporação, em que logo após uma chuva ou após uma irrigação, o solo supre a água que a atmosfera demanda. Então esse é um estágio limitado por energia da atmosfera. E depois é o solo que comanda o processo. A atmosfera demanda uma certa quantidade de evaporação, mas o solo é capaz de suprir cada vez menos à medida que seca. Esse outro slide mostra a fração do solo que é exposto, e molhado. Então essa é a fração do solo exposto, é essa quantidade aqui, e mais debaixo do dossel. A água da chuva molha todo o terreno, molha o dossel e molha a entrelinha. E a irrigação, muitas vezes, é uma irrigação que cobre parcialmente o solo, como microaspersão e gotejamento. Então essa é a fração de água que vai atingir parte do dossel e a outra parte do solo. Então o modelo leva em conta essa evaporação dessa área e essa transpiração dessa água que cai sobre o dossel. O modelo leva em conta também a percolação, a seção capilar e escoamento superficial. A percolação tem dois métodos. A percolação é a perda de água abaixo da zona radicular. A opção 1, o excesso de água é calculado pelo balanço hídrico. Então, o balanço hídrico vai fazendo os cálculos. A hora que excede a capacidade de armazenamento de água no solo, gera-se o excesso. E esse excesso corresponde à água acima, então, da capacidade de campo. E ele é drenado em um dia. É uma opção. A outra opção é que se utiliza uma equação matemática proposta por Liu et al. A seção capilar ocorre quando a água das camadas mais úmidas sobe para as camadas mais superficiais que estão mais secas. Isso ocorre depois de uma chuva, seca a camada superficial do solo e a camada inferior está mais úmida. Então ocorre esse fluxo de água ascendente. Então a opção 1 é o valor único para a ascensão capilar. Podemos determinar um valor e o modelo, um valor como a ascensão capilar máxima, né? E o modelo vai derivar os valores de ascensão capilar ao longo do ciclo da cultura. A opção 2, os valores, a gente dá valores máximos de ascensão capilar para datas específicas, e a opção 3 utiliza a equação paramétrica de Liu. Outro processo é o escoamento superficial. O escoamento superficial, quando a água de chuva ou de irrigação atinge o solo está muito úmido, não consegue infiltrar essa água. Então, essa água escorre. Então, o modelo calcula o escorrimento superficial pelo método de número curva e da umidade antecedente. Se leva em conta o tipo de solo, né? Se esse solo tem capacidade de boa infiltração e se a umidade antecedente é alta. Então, esses dados são tabelados, né? Então tem números, por exemplo, esses solos da nossa região é por volta de 70, 60, 70. O solo 100 significa que escorre 100%. Esse solo de 70 é que escorre mais ou menos 70% do excesso de água que não consegue infiltrar no solo. Mas depende isso muito da umidade do solo. Então, se leva em conta a umidade antecedente do solo. Esses processos podem ser vistos nos artigos com mais detalhe.
as coberturas de mulch e vegetais ativas. Então, o modelo Sindual KC simula cobertura com mulches de plástico ou de resíduos vegetais, de palha. Com cobertura vegetal ativa, que seria as ervas daninhas, considera o desenvolvimento da vegetação, depende do tamanho, da densidade dessa vegetação, e práticas de controle químico e mecânico da vegetação. O usuário do modelo pode informar as épocas em que foi feito o controle dessas plantas e para diminuir o efeito no balanço hídrico. Vamos ver em seguida o solo, os componentes do solo no balanço hídrico. Primeiramente, nós precisamos saber os dados de solo. Nós precisamos ter informações da curva de retenção de água no solo. Então, precisamos ir ao campo ou obter dados para o solo de interesse. Então, você vai ao campo, coleta amostras de solos em diferentes profundidades para se fazer uma curva de retenção de água no solo, em que se relaciona a tensão, é uma panela de pressão de laboratório, que se aplica uma pressão nessas amostras. Quanto mais alta a pressão, mais água sai dessas amostras, e aí o solo vai secando. Então, aqui em quilopascal, 1 quilopascal tinha 45% de água. À medida que vai aumentando essa tensão na panela, vai drenando essa água. Então, se faz essa curva, 45, para tensão de 1 quilopascal. À medida que vai secando, vai aumentando a pressão. Esse aqui para um solo argiloso, e para um solo arenoso retém menos água, mas repete-se o mesmo processo. Quanto mais seco o solo, mais força deve-se aplicar para retirar água. Então, essa é a curva de retenção de água do solo. A gente define esse valor de 10, que seria a capacidade de campo, que seria 30 para esse solo argiloso e 15% de umidade para o solo arenoso. Então, 10 kPa, o solo está na capacidade de campo para ambos os solos. Só que no solo arenoso ele tem 15% de umidade, no solo argiloso tem 30% de umidade. E outro nível de tensão ou de umidade de água no solo é 1.500 kPa. Esse valor aqui, 1.500 kPa, corresponde ao ponto de murcha permanente, a umidade no ponto de murcha permanente, que corresponde a 7% para o solo arenoso e 20 ou 17% no solo argiloso. Então, 1.500 kPa é o ponto de murcha permanente e 10 kPa capacidade de campo. E cada solo tem a sua umidade. E esse dado de capacidade de campo, essa umidade na capacidade de campo e de ponto de murcha permanente, é que nós utilizamos para calcular o armazenamento de água no solo e utiliza nesses dados os cálculos de balanço hídrico. Então, essa é a curva de retenção de água no solo qualquer, 10 kPa é capacidade de campo, 1.500 kPa é o ponto de murcha permanente e por volta de 0 kPa é o solo saturado, quando todos os poros estão cheios de água. À medida que aumenta a tensão, a umidade decresce. Então, na 10 kPa, drena essa água gravitacional, o solo está na capacidade de campo, field capacity. E o solo, com 1.500 kPa, ele está no ponto de murcha permanente.
Então, essa é a umidade no ponto de murcha permanente. É Permanent Wilting Point. Então, essa diferença de umidade entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente a gente determina de água disponível. Então, essa diferença de umidade, capacidade de campo menos ponto de murcha permanente, se eu multiplicar pela profundidade do sistema radicular, eu vou calcular o armazenamento de água no solo. Esse armazenamento de água no solo corresponde à água disponível armazenada nesse perfil de solo na zona radicular. Então, seria a quantidade de armazenamento, né, da capacidade de campo menos ponto de murcha permanente, seria a água que é disponível para as plantas. Mas, na prática, principalmente em culturas irrigadas, nós não deixamos essa umidade decrescer até o ponto de murcha permanente, porque nessa faixa a cultura tem dificuldade de absorção de água, porque exige essa água está retida com altas tensões. Então a velocidade de absorção da planta diminui muito e ocorre fechamento de estômatos e perda de produtividade. Nós irrigamos quando se chega a uma determinada umidade crítica, que é característica para cada cultura. Então, culturas mais sensíveis, a gente deixa consumir só um pouco dessa água disponível. Essa cultura aqui é hipotética, né? Essa umidade crítica seria a metade da água disponível. Então, a umidade crítica é 50%. Eu posso dizer que é uma fração P de 50%. Então, esse intervalo entre umidade na capacidade de campo até essa umidade crítica, eu chamo de água prontamente disponível. Aqui é simbolizado no símbolo KC, é Readily Available Water, RAW. E a água disponível total é TAW, Total Available Water. Então, a cultura vai consumir essa água facilmente disponível, água prontamente disponível, e depois eu vou irrigar, né? A quantidade de água a ser reposta na irrigação corresponde a essa água prontamente disponível. Estão vendo o solo? Esse aqui é a ponte de murcha permanente para essa camada e esse é a capacidade de campo para essa camada. Então, esse intervalo entre ponte de murcha permanente e capacidade de campo é a água disponível nesta camada aqui. Esse valor é a água no solo que existe. À medida que a cultura vai absorvendo essa água e vai evaporando, essa quantidade de água vai decrescendo e a hora que chove ela aumenta, então essa variação de água no solo é muito dinâmico. Então o modelo de balanço hídrico vai calcular esse valor de armazenamento de água no solo para cada dia, dentro desses limites entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Então se faz o cálculo do balanço hídrico para determinar as datas e as quantidades, as lâminas, né, que devem ser aplicado na irrigação. Então esse é um exemplo de sequência de cálculo que é usado em modelos do tipo Sindual KC. A sequência é a seguinte: primeiro a gente calcula os dados de solo. Então, vamos calcular aqui os dados de solo. Precisamos dessa curva de retenção. O solo, vemos aqui a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente.
Temos esses valores, né? Então vamos calcular o armazenamento de água total, né? Essa água disponível, diferença entre a capacidade de campo e ponto de murcho permanente. Vamos determinar aquela umidade crítica aqui e vamos achar água prontamente disponível. Então, o total de água na zona radicular é a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcho permanente. A capacidade de campo é esse ponto e ponto de murcho permanente nesse ponto. Vezes a profundidade do sistema radicular. Eu vou numa tabela da literatura, nessas publicações da FAO tem, posso determinar a profundidade e qual que é a percentagem, a fração que eu posso deixar consumir da água disponível. Com isso eu vou achar essa água prontamente disponível. Então, vou calcular a água prontamente disponível, multiplicando pela toda a água disponível vezes a fração P, né? Que é a fração de água que pode ser consumida sem que haja estresse. Então, definimos então essa água disponível. E aí, vamos fazer o cálculo da qual que é a água disponível no solo. Então, a água disponível no solo, vamos começar o modelo no dia 1, em que eu começo o modelo com o perfil de água cheio. A umidade do solo está na capacidade de campo. Então, no dia 1, o solo está na capacidade de campo e, consequentemente, eu não vou irrigar. E a irrigação é igual a zero e armazenamento de água no solo é igual ao armazenamento de água na capacidade de campo. Então, eu vou calcular aqui água no solo, esse SW final, né, soil water final, é igual a água soil water no inicial. Então, no início do dia, eu tinha um valor e eu vou perder água pela evapotranspiração, que é a transpiração mais a evaporação do solo. Vou ganhar água com a irrigação. Nesse dia, primeiro, a irrigação é zero. Aí eu vejo a precipitação, se choveu, vou fazer cálculos da ascensão capilar e da percolação. Então eu preciso dos dados da evapotranspiração e preciso de dados da precipitação. Então vou procurar os dados aqui primeiro da precipitação da minha estação meteorológica, que vai entrar nessa equação. Outro dado da estação meteorológica é a evapotranspiração de referência, calculado com os dados meteorológicos da estação. Então, calculo ET0 com a equação de Penman-Montis. Vou determinar o coeficiente de cultivo, o KCB, coeficiente de cultivo basal, mais o coeficiente de evaporação da curva de KC para a minha cultura. Vou buscar essa tabela e vou definir o crescimento da cultura. Então, vou começar esse cálculo com o KC inicial, na fase inicial da cultura. E para cada dia eu vou atualizando esses dados de KCB para fazer o cálculo, então, da evapotranspiração da cultura. Esse cálculo da evapotranspiração da cultura entra na equação do balanço hídrico. Então, eu tinha um determinado valor de umidade, perdi na evapotranspiração, ganhei na irrigação, mais chuva, e se houve ascensão capilar ou não dentro do perfil, ou se perdeu água no perfil. Chega no fim do dia, eu pergunto se a água no solo é menor que zero, ou seja, acabou a minha água do solo, né? Então, se acabou a minha água no solo, eu vou ter que... Se acabou a água no solo, sim, eu vou ter que irrigar.
Então, vou irrigar essa quantidade de água, né, equivalente à água facilmente disponível. Então, vou repor essa água. Então, se precisa irrigar, né, é porque essa água foi esgotada. Então, preciso devolver esse solo na capacidade de campo. Então, vou aplicar uma irrigação igual a RAW, Ready Available Water, ou água prontamente disponível. Aí eu vou mudar no outro dia, fazer o cálculo. O outro cálculo, outro dia, então essa aqui era a água calculada aqui, o armazenamento de água final, né? Então, o armazenamento final desse dia, amanhã vai ser o inicial para o próximo dia. E vou fazendo esse cálculo, e todo dia ele pergunta, já acabou a água facilmente disponível, prontamente disponível no perfil, e vai dizendo que não, e vai chegar uma hora que ele há necessidade então de aplicar a irrigação. Vamos fazer um exemplo de monitoramento de irrigação de uma área irrigada com a cultura do feijão na fase reprodutiva. Vamos supor que eu já esteja na fase reprodutiva no dia 20/2, amanhã seria 21/2, até 3/3. Vou obtendo esses dados a cada dia, evapotranspiração de referência da estação meteorológica, 3,3 no primeiro dia, 3,1, 5,1 e assim por diante. E mesma coisa a cada dia eu vou pegar os dados de precipitação. A irrigação é por aspersão, tem os dados de solo, que a capacidade de campo é 0,363, ponto de murcha permanente é 0,264, e eu vou utilizar então o modelo para calcular o momento da irrigação e qual que é a lâmina que vai ser aplicada. Então, para isso eu vou calcular a água disponível, total de água disponível no solo, a água prontamente disponível, aquela quantidade que pode ser consumida sem que haja estresse da planta. Vou calcular a irrigação a cada dia nesse período. Para isso eu vou ter que obter o KC, PCT0 já está aqui, calculo a evapotranspiração de cada dia, calculo o armazenamento e depois eu vejo se ainda tem água no solo. Se não tiver água no solo, vai fazer a irrigação. Vamos utilizar então esse fluxograma, iniciando então com a curva de retenção, com essa curva de retenção, que já tem os dados, capacidade de campo aqui 0,363, ponto de murcha permanente 0,264. Vou colocar então nessa equação, essa é a água, o total de água disponível, a capacidade de campo menos ponto de murcha permanente, né, vezes a profundidade do sistema radicular. Vou numa tabela para feijão, vejo que a cultura do feijão tem uma profundidade do sistema radicular de 40 centímetros. Em seguida, eu preciso achar qual que é a umidade crítica, quanto dessa água disponível, né, entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente, que eu posso deixar consumir sem que haja estresse, ou seja, a fração P, a porção dessa água disponível que pode ser consumida. Vejo isso em tabela, vejo que essa fração P é 0,4. Então, vou utilizar essa fração P nessa equação, água prontamente disponível, que eu calculei com esses dados, igual a 39,6. Vou multiplicar por... Então, esse intervalo aqui é 39,6 milímetros. 40% de 39,6 vai ser igual a 15,8 milímetros. Então, posso deixar consumir 15,8 milímetros, que não vai ocorrer estresse hídrico, porque a tensão ainda é baixa. Então,
A hora que chega nessa umidade crítica, eu vou irrigar e voltar esse solo na capacidade de campo. Então, nesse intervalo, consumiu 15,8, vou aplicar então 15,8 milímetros. Vou utilizar a aspersão. Para eu aplicar uma irrigação de 15,8, eu vou perder 20% por causa da aplicação de água por evaporação, por percolação profunda. Então, vou dividir por 0,8, que é a eficiência de irrigação. Então, vou aplicar 19,8 milímetros. Então, esse é meu fluxo de cálculo, né, que eu vou fazer. Então, para fazer a calendarização da irrigação pelo método FAO 56, a gente precisa primeiro fazer uma tabela para contabilizar os dados, né? Então, isso, o programa Simbol KC faz esses cálculos da mesma maneira que a gente está reproduzindo aqui. Então, no primeiro dia, a gente vai entrar com os dados no primeiro dia e vamos começar a água no solo com 15,8 milímetros, que é água prontamente disponível. Então, vou fazer esses cálculos, né? No dia 20 do 2, vamos supor que estamos no dia 20 do 2. Faço os cálculos de evapotranspiração. A evapotranspiração para esse dia é 3,3. Vou multiplicar pelo coeficiente de cultivo. 1,05 kC. A cultura está em pleno desenvolvimento. O kC é alto. Então, o produto de 3,3, 1,05 dá 3,5 milímetros. Então, a cultura consome 3,5 milímetros. No começo do dia, tinha 15,8. Não choveu, não irrigou, só evapotranspirou 3,5 milímetros. No final do dia, o solo ficou com 12,3 milímetros. Não teve excesso de água. Dia 21 do 2, o programa vai fazer o cálculo da evapotranspiração, que é 3,1. O coeficiente de cultivo durante todo esse período aqui, que a gente vai calcular, é o mesmo, 1,05, dá 3,3 nesse dia. Não choveu, não irrigou, tinha 12,3 no final do dia anterior. No dia atual é 12,3 no início, menos 3,3, sobra no perfil 9,8. Esse 9,8, vou aproximar aqui 9,1. No dia 22, a evapotranspiração aumentou 5,1 vezes 1,05, 5,4 milímetros. Que consumiu, tinha 9,1, sobrou 3,7. No dia seguinte, 23, a evapotranspiração continua, 5,1, consumo 5,4, choveu 7,8 milímetros. E o solo tinha 3,7 mais 7,8 menos 5,4. Sobrou no solo 6,2 milímetros. Portanto, ainda tem água no solo disponível. No armazenamento do dia seguinte é 6,2. Evapotranspiração 4,8 vezes 1,05, consumo de 5 milímetros. Vai sobrar 1,2 milímetros no solo. Então, 1,2 aqui, milímetros no solo. No dia seguinte, você tem 1,2 milímetros, né? O armazenamento é muito próximo de zero. Vou irrigar no dia seguinte 15,2. Então, faço o cálculo. Consumo 5,2 vezes 1,05, 5,5 milímetros é o consumo desse dia. Eu tenho 1,2 milímetros menos 5,5 dá negativo. Eu tenho que irrigar 15,8. Vai me sobrar no perfil 11,5. 11,5 passa para o outro dia, contabiliza a evapotranspiração, 11,5, sobra no fim do dia 6,3. Passa para o outro dia, não choveu, não irrigou,
1 milímetro. Muito pouca água, vou fazer a irrigação nesse outro dia. Irriguei 15,8 milímetros, repouso a umidade no solo, de 15,8 menos 5,3, sobrou 11,5. Passa para o próximo dia, contabiliza para o dia 1 do 3, dá 6,5 milímetros. Nesse dia 2 do 3, teve consumo de 5,3, tinha 6,5 de água no solo, mas choveu 23 milímetros. Então, essa quantidade de água, 23, mais 6,5 menos 5,3, vai ter excesso de água. Teve 9 milímetros de excesso, né? Mais 15,8, porque o solo só cabe 15,8. Somando, subtraindo 6,5 mais menos 5,3 mais 23,5 dá 24,8. 24,8 não cabe no solo. 15,8 que cabe na zona radicular e 9 milímetros é o excesso. Então esse excesso vai ser perdido pela percolação profunda do escorrimento superficial. Passa isso para outro dia e continua os cálculos. Então esses são os cálculos que o programa Sindual KC vai fazer com mais detalhes e vai nos fornecer uma planilha ou gráficos para a gente interpretar esse manejo da irrigação, que pode ser para monitorar a irrigação, para fazer o manejo da irrigação, determinar a quantidade de água a ser aplicada e os momentos da irrigação, ou para fazer estudos de zoneamento agrícola, onde que tem estresse hídrico, ou para determinar valores não medidos nos experimentos. Então, quem tiver dúvida pode perguntar ou pode ir na literatura dada na introdução desse artigo.